Eu sou um tipo de pessoa que tem muita dificuldade de encerrar ciclos. E ano passado, quando eu percebi isso, a partir de uma situação que me ocorreu, e o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração, essa necessidade de entender que existem etapas das nossas vidas, que elas cumprem o propósito delas e que nós devemos seguir em frente, eu passei a observar que eu tinha essas dificuldades. E uma coisa que eu sempre tive comigo de dificuldade é ficar muito presa no passado. Quando uma situação X muito boa aconteceu comigo, e eu vira e mexe, voltava lá atrás e ficava presa lá naquilo, acreditando que nunca mais eu iria viver aquilo daquela forma ou talvez na mesma intensidade. Porque a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 7:10 o seguinte: não diga que os tempos passados foram melhores do que estes, pois não é sábio fazer tais perguntas. Então eu sabia que isso de certa forma era uma prisão na minha vida, mas eu não sabia como me libertar disso. Então foi aonde o Senhor começou a falar: feche ciclos, encerre ciclos. E uma situação que acontecia muito comigo é que eu hipervalorizava algumas coisas que na verdade não eram bem assim. E eu precisava entender com a perspectiva de Deus. Eu era de uma igreja, minha primeira igreja da minha conversão, era uma igreja muito amorosa, eu tive um contato assim muito próximo com todos ali, eu me movia muito ali dentro, e eu tinha um elo muito grande com os meus pastores. Porém, teve uma fase que o Senhor colocou no meu coração que eu precisava sair dali para ir para outros lugares. Então, eu sempre sentia muita falta daquilo e chegava nos outros ministérios, eu não conseguia romper ali dentro, porque eu ficava presa lá atrás, da forma como eu me movia ali dentro, da forma como eu era tratada, da influência que eu tinha ali dentro daquela igreja, de como eu me posicionava ali. E eu não entendia o ciclo, eu não entendia a estação nova que Deus havia me colocado, e eu comecei a paralisar. E foi esse ano, no início desse ano, olha, já tem mais ou menos uns 6 anos, eu acho, 5 anos que eu saí, que Deus falou para mim: filha, eu te tirei dali. Para de ficar mendigando amor de homens. Eu te conduzi naquele momento para sair dali. Então, naquele momento, eu entendi que eu não precisava mais ficar remoendo o meu passado, ficar remoendo aquela dependência emocional que eu tinha daqueles líderes e nem achando que eu tinha feito algo errado. O Senhor havia me conduzido. E se eu for olhar para trás, depois que eu saí de lá, eu cresci tanto. Eu não estou desprezando, pelo contrário, naquele ministério eu cresci demais. Porém, eu precisava viver algumas coisas que iriam me amadurecer. Então, foi maravilhoso aquela fase que eu passei lá atrás? Foi. Eu vivi muitas coisas com Deus. Mas Deus tinha coisas novas para entregar para mim, coisas grandes para fazer através de mim. E depois desse ano, quando Deus falou isso comigo, Deus começou a fazer coisas muito grandes na minha vida. Começou a restaurar coisas que eu tinha perdido. E eu comecei a voltar a exatamente fluir naquilo que eu achava que eu tinha perdido, só que agora com uma mentalidade muito mais madura, com uma perspectiva muito mais responsável, né, com um entendimento muito maior. Porque a nossa caminhada com Deus, ela vai gerando frutos em nós. E esses frutos de perseverança, de paciência, eles vão surgindo durante o caminho, porque você vai vencendo dores e você vai crescendo com elas. Às vezes você está preso numa situação que aconteceu com você lá no seu passado, talvez num relacionamento, ou uma experiência que você teve com Deus que você não consegue ter mais, um namoro, um passado, eu não sei. Mas o Senhor está dizendo: filha, encerra esse ciclo. Não fique dizendo: os dias passados foram melhores. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Não fique preso. Eu ficava presa. Deus, eu nunca mais vou viver aquela experiência espiritual que eu tive. Realmente eu nunca mais vou viver, porque Deus é um Deus de novidade. E Deus tem coisas grandes para entregar para você. Então não fica presa no seu passado. Não pense que você nunca mais vai ser feliz no amor, ou eu não sei no que você tem ficado presa. Mas Deus tem coisas novas para fazer na sua vida. Então aprenda a encerrar ciclos.